Eu acho que existem momentos em que a vida vai mudando e não necessariamente a gente quer aquilo. Não necessariamente a gente quer aquelas mudanças. E eu tô compartilhando isso com você porque eu acho que você também é assim. A minha vida começou a mudar bastante e eu tenho pensado em muito nesse processo. Eu, inclusive, aproveitei esse processo para poder retomar com o podcast porque eu pensei que eu acho que é um momento oportuno para isso diante de ter um espaço, como eu tenho aqui com vocês, para falar e me expressar. E porque eu também estava morrendo de saudades de vocês, vai? Eu devo dizer que eu estava com muitas saudades que dos meus projetos. Esse daqui é um dos que eu mais gosto. Então, eu estava com saudades de vocês. E vocês, hein? Sentiram a minha falta? Eu espero que sim, hein? Eu quero que você comente aí. Se você estiver ouvindo pelo Spotify ou assistindo também no YouTube, ambos têm lugares aí para comentar. Então, se você sentiu a minha falta, se você sentiu a falta dos episódios, eu quero que você comente aí batata frita. Porque eu tava com vontade de comer batata frita e não tem batata frita aqui no momento. Então eu vou ter que estar me saciando aí com os comentários de vocês, tá? Sobre batata frita. Então, se você tava com saudades, comenta aí. E voltamos! Uhul! Bom, como eu ia dizendo, a minha vida mudou muito recentemente. Eu passei por vários processos de mudança. Eu mudei de casa, eu mudei de realidade, de bairro, eu mudei de... no caso, eu parei a faculdade no ano passado, né, na metade do ano passado, e agora eu estou retornando. Também passei por um término, por que não, né, a vida acontecendo. Então, eu acho que é muito complexo, e aí eu acho que todas essas mudanças ocuparam um lugar de reflexão muito grande na minha cabeça, porque eu comecei a me questionar sobre como eu tomo as escolhas da minha vida e o que também escolhem por mim. Porque tem coisas que sim estão no nosso alcance, né? Estão apenas dependendo de nós, e eu sei que isso assusta, inclusive. Eu sei que assusta muito saber que grandíssima parte da nossa vida depende de nós mesmos, né? Eu sei. Mas tem coisas também nesse processo, assim, de muita coisa mudando e tudo mais, que é importante ver que vai muito além da gente, que pessoas escolhem coisas por nós, e aí, enfim, não só digo pessoas em si, mas circunstâncias da vida, né? Coisas, enfim. Você pode estar num trabalho e aí alguém te demite, você pode estar num relacionamento e a pessoa pode terminar, você pode estar em uma faculdade e aí disserem, olha, deu um problema aqui, sei lá, com sua matrícula, com alguma coisa. Enfim, tem várias situações na vida em que você acha que só depende de você, mas nem sempre depende apenas de você. Mas isso não tira a responsabilidade do que te cabe, tá? Porque você também está se pondo naquelas situações em muitas vezes. Então, é bem complexo e é sobre isso que eu quero falar hoje, porque eu percebi nesse processo de tantas mudanças acontecendo na minha vida que uma coisa que eu tenho muita dificuldade às vezes é entender, tá, isso aqui tá mudando e isso precisa mudar e ok. E entender o que seria eu também me perdendo nesse processo. Eu não sei se vocês também sentem assim, mas é aquela coisa de, poxa, eu quero descobrir novas versões de mim, eu quero descobrir novas coisas, novos gostos, novos lugares que eu possa passar a chamar de preferido, enfim, novas músicas, novos prazeres, novos amores, novas vidas, novas coisas assim, sabe, em geral. Mas ao mesmo tempo você começa a se perguntar o que daquilo é, na verdade, só eu me perdendo, sabe? O que daquilo sou eu perdendo uma parte que eu gosto de mim. E qual é o problema nisso também, se for isso, sabe, que tá acontecendo? Nem sempre tem um problema, nem sempre tem uma questão, mas é uma coisa que eu fico muito pensativo nesses momentos, assim, de grandes mudanças na vida, né? Ou melhor, de várias mudanças simultâneas também, né? Porque às vezes é um momento que não tem uma grande mudança que muda tudo, mas tem uma série de pequenas mudanças que, quando se juntam, se tornam um período de grandes mudanças na vida. Mudanças essas que nem sempre a gente quer, como eu falei, né? E aí, como lidar com essa frustração, né? Diante de todas as mudanças que acontecem na vida. Eu acho que o que eu tenho feito e o que eu tenho descoberto com a frustração é... O que eu tenho entendido é que eu preciso fazer muitas pazes
com isso, sabe? Com o processo de que eu não tenho controle sobre tudo e de seguir dia a dia, sabe? De fazer, olha, isso aqui me cabe no dia de hoje, isso aqui eu consigo fazer no dia de amanhã e ir seguindo até ver onde dá, porque assim, no caso, no sentido de que até onde isso pode me levar. E tentar neutralizar um pouco aquele receio de, meu Deus, mas eu estou me perdendo, meu Deus, eu estou... Sabe, não tem que ter esse receio no fim. Eu tenho percebido nesse processo que esse receio, ele não vai te ajudar. Esse receio só vai te dar medo e vai só reforçar o seu medo. E talvez você esteja aí pensando que, olha, meu Deus, ele tá inventando a roda aqui, hein? Ó, que incrível, trouxe ensinamentos aqui muito profundos. Mas não é sobre isso, até porque, como eu já disse nas outras temporadas e repito nessa, esse podcast não tem nenhuma intenção de te dar nenhuma resposta sobre nada. Só sou eu aqui falando das minhas questões e se você se identificar e entender que, ok, isso faz sentido aqui pra mim, que bom, eu fico muito feliz com isso, mas não é o intuito aqui. Só sou eu e a minha cabecinha aqui, os meus pensamentos. E aí eu acho que esse medo, ele paralisa a gente, muitas vezes, não só nessa coisa lógica, né, do medo que paralisa, mas muito também por um viés de que você passa a anular também várias outras versões de você que você pode conhecer e gostar, tanto quanto ainda mais, ou elas podem coexistir com quem você já era antes. E eu acho que dentro desse processo também, uma coisa que me pega muito é a falta de certeza das coisas. Eu gosto muito de ter certeza das coisas, né? Eu gosto muito de saber de fato para onde eu tô indo do jeito mais lúcido possível. E eu acho que em algum nível isso é muito importante pra gente. Eu acho que pra gente assim em termos gerais, mas enfim, sempre falo, o que eu posso falar é pra mim, né? Mas eu acho que realmente tem uma coisa aí muito importante nisso de você tentar sempre estar do jeito mais lúcido, se questionando sobre as coisas. Afinal, eu costumo dizer que se você tem dúvida sobre algo, e aí a partir disso você percebe que a resposta é tipo, não, é esse o caminho mesmo. Então, ok, eu estou confortável com isso. Eu acho que isso é ainda mais importante do que você só ir, sabe? Não tem problema nenhum em só ir, ou não tem problema nenhum em pensar muito antes daquilo e planejar muito bem antes daquilo, mas eu acho que ter essa dúvida às vezes é uma grande resposta no fim. Paradoxalmente, de um jeito bem assim irônico, mas eu acho que tem respostas nesse processo aí que são bem interessantes. E eu tenho tido muitas dúvidas, né, sobre a vida, a verdade, o universo, sobre mim mesmo, sobre quem eu sou no mundo, sobre quem eu sou para mim mesmo, sobre quem eu sou quando estou só, porque, enfim, nesse período eu tenho sido exposto a muito tempo comigo mesmo, muito tempo com a minha cabeça e muito tempo sozinho, assim, sabe? Não sozinho por falta de companhia, sabe? Mas um sozinho no sentido de você precisa olhar para isso aqui. E eu já adianto a vocês que eu vou fazer um episódio sobre isso nessa temporada, tá? Essa temporada vai ser uma grande, assim, vamos embarcar num momento muito importante da minha vida. Vão ter episódios descontraídos também, mas vocês bem sabem que eu gosto de trazer esses episódios assim, que eu vou falando os meus feelings e vocês vão me ouvindo aí. E às vezes vocês vão lá no meu Instagram, né? Que inclusive nessa temporada a gente tem uma novidade, né? Que temos um Instagram também do podcast, que é o eu acho que você também é assim. Sigam lá, porque lá eu vou postar sempre tudo sobre o podcast. Agora, nem tudo do podcast eu vou estar postando no meu perfil, mas me sigam também, que é @eutitoferreira. E aí eu quero que a gente sempre tenha esse canal aberto. Vocês podem me mandar mensagem por qualquer um dos dois Instagrams, enfim, se quiserem comentar sobre algo do episódio e tal, além dos espaços que eu já mencionei no início do episódio, né, como a aba de comentários no Spotify e os comentários do vídeo também aqui no YouTube. Independente não, né, no caso, dependendo de onde você estiver assistindo ou ouvindo este episódio. E aí é isso, nessa temporada eu quero seguir sobre essas coisas, porque tem sido um período muito importante e eu tenho descoberto e ainda estou tentando entender também no caso, né, as coisas, né, sobre como digerir, como lidar e o que no começo, né, de todas essas mudanças que foram meio recentes,
No começo delas eu tava me perguntando muito sobre as coisas de um jeito sem ter nenhuma base de resposta sobre elas, e agora eu já tenho um pouco mais de resposta para algumas e outras não. Então vai ser esse grande processo aqui, né, comigo. Não tô alugando vocês de terapia, apesar de que a gente sabe que a gente tem essa relação às vezes meio terapêutica, você bem sabe disso, e tá tudo bem. Mas eu sei que é um período que eu quero compartilhar muito isso com vocês, porque eu tenho entendido muito como seguir diante dessas mudanças, né? Porque é uma coisa que a gente se pergunta muito. Eu, pelo menos, me pergunto como seguir, né? Tipo, tá, e agora? O que é que eu faço? E tem coisas aí que a gente dá pra fazer, dá pra ir vendo ao longo dos dias que a gente vai tendo de vida, ao longo das coisas. E a gente vai ver nessa temporada muito isso. Estou muito feliz de estar de volta e não só mente feliz, né? E não só também, porque agora estou com vocês novamente pra gente embarcar nisso aqui e com esses episódios semanais por um tempo, tá? Determinado. Não vou dizer quanto tempo, você vai ter que ir acompanhando aí pra você ver até quando vai ser o final da temporada. Mas, como eu já falei na temporada passada, eu entendi que esse é o formato que mais me dá, assim, uma segurança, sabe? Que eu entendo que eu consigo executar. Eu não sei, na verdade, ainda exatamente quando eu vou terminar. Eu vou tentar entregar a quantidade de episódios que eu conseguir nessa temporada. Mas vocês sabendo aí que é o meu jeitinho, né? Que às vezes tem essa opção aí de eu dar um break. Aí eu vou estar avisando vocês lá no Instagram se isso acontecer. De qualquer forma, de uma temporada para outra, nos episódios aqui também, eu deixo isso muito claro. E eu prevejo, geralmente, quando mais ou menos ali eu pretendo voltar. Mas é isso, gente. Sem clima de final, porque esse é o clima de um início aqui, tá? É o início de temporada. E a gente tem muita coisa nova aí, interessante. Uma delas é que agora a gente tem um sistema de apoiadores. Yay! Se você quer apoiar o podcast, você pode estar apoiando com a partir de R$10 lá no Apoia-se. O link tá lá no Instagram, né? Tanto do @eu acho que você também é assim, quanto do Eu Tito Ferreira. Tem um link lá que vai te levar para o apoio. E o que que você ganha nesse apoio? Você ganha episódios extras com um novo quadro que eu vou pedir para você agora, nesse exato momento, para prestar bem atenção, temos um novo quadro aqui, tá? Que é o Eu Acho que é a Sua Vez de Falar. Nesse quadro eu quero que vocês me contem suas histórias, suas dúvidas, mande assim, sabe, aquele surto que você teve, que você tá, tô me perguntando muito sobre isso. Queria aqui, você sabe que a gente tem essa relação. Você pode me perguntar, manda para mim no e-mail, que é @eu acho que você também é assim, tudo junto, tudo minúsculo, sem acento algum, e @gmail.com, tá? Só para deixar claro. E aí eu quero ver as histórias de vocês, eu quero ver como que a gente vai... como é que eu posso te ajudar, no caso, né? Se é que eu posso te ajudar muito. Nas suas questões, nas suas dúvidas, enfim. No que você quiser, uma ajuda, uma palavra de Tito Ferreira, estamos aqui para poder te ajudar. E ao longo da temporada, nos episódios abertos como esse, eu vou responder uma história ou uma questão, enfim, vou ler e comentar por episódio, mas a história continua, as histórias continuam no apoio, tá? Lá no Apoia-se. Nesses episódios eu vou continuar lendo essas histórias, e aí vão ser episódios do Eu Acho que é a Sua Vez de Falar, disponível apenas para apoiadores, tá? Então, recapitulando aqui com vocês, né? Para não deixar nada confuso. Nos episódios abertos, teremos uma história, uma questão, enfim, lida e comentada por mim, e a continuação dessas histórias somente para apoiadores, lá no Eu Acho que é a Sua Vez de Falar. No Apoia-se, com apenas R$10 você consegue me apoiar e ajudar aqui, né, um incentivo para essa pessoa que vos fala, que pretende trazer coisas muito boas aqui para vocês. E outra, história de apoiador passa na frente, viu? Aqui a gente tem prioridade total para você que quer me apoiar. E desde já, muito obrigado. Independente do apoio ou não, eu quero agradecer a você que ouviu esse episódio. Quero te pedir também para seguir nas redes sociais, tá? Como eu falei, @eutitoferreira, mas com a novidade de que a gente tem também o @eu acho que você também é assim, que é daqui do podcast, diretamente, única e exclusivamente do podcast. Eu vejo vocês no próximo episódio. Beijo.